Queridos, amados e santos irmãos, estamos aqui, deixa eu acertar aqui, mais um pouquinho para cá, ajeitar, só mais essa, acho que é assim, pronto. Amados queridos irmãos do Senhor, que têm acessado pelo site da Eclesia Nascente de Cristo. Agora eu vou ligar aqui pelo Face. Vamos ver que provedor que nós estamos ligados. Vamos ver, acho que estamos no ar, né? Estamos na internet. Trabalhando esse momento aqui inicial, técnico, né? Tentando conectar tudo, irmãos queridos. Vamos ver, acho que está conectando certinho. Pessoal que acessa pelo site, aqui, Eclesia Nascente de Cristo, também os amados que estão em tantos lugares, né? Então, está vendo aqui algumas cidades esse mês, alguns países, e queremos saudar todos no nome precioso do Senhor. Saudar todos em nome de Jesus, que é em nome dele que estamos aqui, né? Estevão querido, Estevão, irmão no Senhor. João, irmão amado no Senhor também. João Oliveira, Estevão Stemp. E tantos amados, estou lembrando aqui, porque a gente também vê pelo site, tem um mapinha lá, que a gente consegue ver as cidades, ver os países, né? Ô, irmão Sérgio, Deus abençoe, querido irmão. Estamos no início aqui, acertando algumas partes técnicas. Também Mansirema. Também saudamos os amados irmãos no precioso e santo nome de Jesus. Irmã Idamara, olá. Amados que temos caminhado juntos, amados que temos na jornada santíssima de Jesus, que preciosa jornada, né, irmãos? Preciosa jornada, proposta por Deus, para nós seguirmos nele, junto com ele, por meio dele e para ele. Eliseu, amado irmão, amada família, lembramos tanto dos irmãos, oramos pelos amados em todos os lugares, irmãos queridos, reunidos por um poder maior que qualquer poder, reunidos pelo poder daquele que criou o mundo, pelo poder daquele que fez o universo, pelo poder daquele que foi à cruz, ressuscitou, pelo poder de Cristo. Nós nos reunimos nessas horas, nesses momentos. Nós somos chamados pelo Espírito do Senhor a uma santa comunhão. Minha mãe, olá mãe. Estamos aqui. Deus abençoe, amados no Senhor. Irmã Letícia, querido André, querida Samira. Oi, Samira, que é o vovô. Olha só, saudades em nome de Jesus. Saudades dos irmãos em nome de Jesus. O Senhor tem nos dado saudades pelo seu amor. Saudades santas de estarmos juntos naquele momento santíssimo, lá em casa, lá no céu. Saudades do céu.
saudades do lugar que nunca fomos. Isso é só possível pela graça do Senhor. Saudades do lugar que nunca vimos, mas sabemos que é carinhosamente preparado pelo Senhor para aqueles que Ele gerou, para aqueles que Ele chamou, que Ele formou como corpo, né? Que sejamos abençoados naquelas bênçãos do Senhor, lembrando sempre, irmãos, que a palavra bênção é uma palavra muito rica, revelada pela palavra do Senhor, né? Bênção, ela tem uma origem. A bênção, ela tem uma origem. Claro que no sentido bíblico, no sentido de Deus, a origem é Deus, né? Nós podemos ser bênçãos. Nós podemos e devemos querer ser bênçãos. Mas quando nós somos tomados pelo Senhor, nós sabemos que a origem de toda a bênção é Deus. Ele é o abençoador da bênção. Então a palavra bênção, ela significa fala, barak, né? Barak. Barak significa fala. Fala com ele. Fala. A fala, irmãos queridos, é a maneira tão profunda de comunhão. É quando se estabelece a koinonia profunda, porque a palavra, ela fecunda o ser. Ela vai para dentro do ser. Por isso, Brak significa você estar pronto para falar e querendo muito falar, né? Falar com o teu próximo, falar com o teu filho, falar com a tua filha, falar com teu pai, falar com tua mãe, falar com as pessoas, falar com teu amigo, tua amiga, enfim, falar é bênção. Falar é parte da bênção, né? Então Deus, da mesma forma, ao abençoar, Ele fala. E a fala, em relação à revelação de Deus, queridos irmãos, ela ganha uma força tão grande, porque a fala, ela conduz da própria pessoa, né? Da própria pessoa. Quando alguém diz para o outro assim, meu filho, você é uma alegria para o seu pai. Você é uma alegria para a sua mãe. Isso carrega na fala conteúdos de grandeza. Estava conversando com a Priscila, minha amada filha, agora há pouco, sobre uma palavra de Deus que chama de entranhados afetos. Afetos estruturais profundos do ser. Então a palavra bênção faz parte disso aí. Ela compõe estruturas nas estruturas profundas do ser. Nós precisamos saber que uma das coisas que mais é oposta à bênção é maldição, né? Maldição. Olá, Salim. Deus abençoe todos aí na tua casa, na tua vida, né? Então, uma das formas da malignidade, vamos dizer, das operações malignas do mundo, procurar destruir as estruturas humanas, a estrutura humana, é não falar, é seduzir o ser humano a não falar com o próximo, a não falar com seu filho, a não falar com a sua filha, a não falar com a sua esposa, a não falar com o seu marido, a não falar com seu pai, não falar com sua mãe, não falar com parentes, não falar
cortar a fala. Isto é, deixar no gelo. Deixar no gelo significa abrir as portas do inferno e todo mundo entrar dentro daquilo ali. Começa a matar todo mundo. Quando ninguém se fala mais, dentro de casa, abriram-se as portas do inferno. Então, irmãos, a palavra bênção significa uma das traduções de barak é falar, né? Falar. A segunda, vamos dizer assim, a segunda importante viés da palavra barak, quando nós vemos aqui, hoje a gente está falando de Gênesis 12, né? Gênesis 12, queremos muito que sejamos abençoados, baraqueados, barak aconteça na vida de cada um de nós, porque Deus não para de falar conosco, Ele não para de chamar a humanidade, né? Gemima, irmã Gemima, Deus abençoe também aí tua vida, tua casa, tua família, todos. Então, queridos irmãos, amados, santos que viajamos nessa jornada santa do Senhor, né? A santidade do Senhor é estar dentro da bênção do Senhor. Estar dentro da bênção do Senhor, isto é, do barak, significa que Deus falou conosco. Queremos ser abençoados. Então, Gênesis 12, queridos e amados e santos irmãos, Gênesis 12, Deus chamou Abrão. Deus chamou Abrão, é assim, a bênção começa assim, né? Deus abençoa os homens de uma forma extrema. Então ele fala, né? Mas a segunda tradução, oi João, Deus te abençoe também, João Luiz. A segunda tradução, a segunda viés da palavra barak, além de falar, né, que a gente tem a bênção de nos falar. Os irmãos às vezes colocam umas mensagens aí, então é fala também. Chega até o meu coração, com alegria, recebo as manifestações dos irmãos como falas, como bênçãos, né? Como sendo a tua própria pessoa, chegando ao meu coração. Recebo as falas dos irmãos aí como toques preciosos da vida de cada um. Eu não vejo os irmãos longe, não. Não vejo ninguém longe. Cada um que está orando, cada um que está no Senhor, falando no Senhor, vivendo no Senhor, não há mais poder que nos separe. Não há nem altura, nem profundidade, nem largura, nem comprimento, nem nada, nem distância, nem geografia, nem paredes, nem estados, nem países. Não há nada que possa nos separar, nem a morte, nem a vida, que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Olá, irmã Lúcia. Deus abençoe. Estamos juntos pensando em Gênesis capítulo 12, né? Dentro do alcance que a palavra do Senhor tem sobre nós, de nos revelar, de nos apocalipsar, de nos impactar, né? De nos conduzir nele, numa jornada absolutamente santa, santíssima. É a bênção de Deus alcançando pessoas, fazendo pessoas novas. É a bênção de Deus fazendo pessoas novas. Deus faz a sua bênção, é Deus fazer pessoas novas, gerar pessoas, é o que Ele faz.
Deus abençoa de uma tal maneira. Então, irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele faz pessoas em Cristo. Ele gera pessoas em Cristo. Né? Então, isso é bênção. Brak, abençoar é ser contactado com falas. A segundo viés da palavra Barak é falar com conteúdo, com significado, com estrutura da verdade, falar a verdade. Falar a verdade em amor, como diz a palavra do Senhor. Falar é o contato que se dá, mas não só falar, né? Falar com conteúdo, falar aquilo que de fato é. Falar com significância, falar com a propriedade daquilo que é próprio, a substância, a realidade, a verdade. Falar o que é. Então, o Deus eterno jamais mentiu, jamais irá mentir, jamais irá ser dúbia a sua palavra, jamais terá dúvida a palavra do Senhor. Né? Então, quando ela é falada, é bênção, porque ela é falada e é falada com propriedade e traz todo o significado e todo o conteúdo, né, para que sejamos gerados tanto na verdade que significa aquilo mesmo que é, quanto na propriedade que precisa existir para que aquilo seja. Né? Não adianta você falar, né, que você gostaria de ajudar alguém e você não faz nada, então não tem propriedade. Não adianta falar que você gostaria de amar se você não está, de fato, estando conectado com aquela pessoa. Né? Então, as pessoas, ao falar, a propriedade é o resultado da fala. Havendo verdade na fala, ela se traduz em propriedade, em substância, em realidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E o que acontece com isso? Para que todo aquele que nele crê, João 3,16, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a fala do Senhor, ela é, ao mesmo tempo, a substância da sua fala, que é Cristo, e que gera a propriedade dessa substância no tocar as pessoas e fazer com que essas pessoas participem e tenham a própria vida que ele tem. Então, isso é algo extremo, irmãos amados. Deus, então, mostra aqui em Gênesis 12, 1 a 3, queridos irmãos, que a nossa jornada, ela é uma jornada a partir do chamado de Deus. O ser humano é abençoado dessa forma, né? Não tem outro jeito. Nós podemos, vamos dizer, viver a vida sem que Deus faça parte da nossa vida, no sentido do nosso engajamento, envolvimento com Ele, nesse sentido que Ele, ao nos chamar, oferece. Então as pessoas podem ser aqueles, vamos dizer assim, estelionatários. Eles vão experimentando tudo que Deus fez, mas não querem nada com Deus que fez. Tem isso, né? Mas Deus não é assim, Ele não é assim. Ele nos envolve, Ele nos chama para nos envolver nele. Acho que está chegando alguns irmãos. Então, queridos, Gênesis 12. Oi, Pedro. Ei, tá bom? Oi, mano. Irmã Patrícia, irmão Pedro chegaram. Aí. Oi, Esther. Semana Esther.
Oi, irmão Jason. Irmã Sinésia, boa noite. Boa noite. Tá vindo mais alguém? Não, só a gente. Então, vou fechar. Oi? Sim, deixa eu fechar. Mas porque estava tendo. Se vocês estiverem meio com frio, vocês falam. Aí eu explico. Não. É que estava dando uma mudada no ar aqui, para dar um arzinho. Que benção, a irmã Nancy está um pouco recuperando, está melhorando, né? Ela não teve bem hoje de manhã, ficou meio mal, estômago. Mas é resfriado? Não sei, às vezes dá alguma coisa no estômago que ela acaba ficando assim. Aí dá aqueles vômitos. E é meio difícil, a gente espera para ver. Se piorar, a gente tem que ir lá no médico, né? Mas como não piorou, como acabou ficando meio recuperando, ela ficou lá, só vomitou uma vez, aí deitou, começou a melhorar, mas fica fraca, né? Aí fica fraca. Mas aí eu estava vendo como é que ia ficar. Eu falei, bom, é melhor, quem sabe, os irmãos pudessem vir aqui. Aí a gente já ficava meio perto dela aqui, né? Mas obrigado pelos irmãos terem vindo. O Felipe trabalha estudante? Não, o Felipe, ele está aí, né? Ele estuda de manhã. Ele está aí firme. Está lá fazendo os trabalhos dele. Bom, irmãos, nós estamos juntos e pedindo a Deus que nos abençoe, né, na nossa reunião em nome do Senhor, né? Pedro ali. Ei, Pedro, amigão, hein? Hoje você que veio aqui, hein, Pedro? Que maravilha! E olha, irmãos, queremos muito que Deus nos abençoe. O abençoar, então, como a gente estava falando, é uma palavra preciosa que aparece em Gênesis 12. A palavra abençoar, né? Abraão ali, no chamado. E é isso, né? Já começa nós entendemos um pouquinho da palavra bênção, no hebraico barak, ou mais portuguesado, barak, né? Fica meio esquisito, mas porque não tem vogal, né? Então, mas tudo bem, essa aí significa bênção, né? Bênção, então a gente nota aqui no versículo 1, que bênção começa a explicação da palavra, é quando Deus diz. Então, falar. A importância de falar, né? Deus nos deu o dom de falar. Ele nos deu o dom de ouvir, né? De ter a comunhão nesses atos, de falar e ouvir. Então isso é bênção, a palavra bênção está nisso, né? Está aí. Agora, quando nós ouvimos a palavra bênção, ela também significa o falar bendito, o falar correto. Deus disse. Então, entender que a fala é importante, é tão importante que se alguém quer, vamos dizer, ficar de mal com alguém, vamos chamar assim, uma das primeiras coisas que acontece é não falar, né? É cortar as falas, aí deixa no gelo. Nas escolas acontece muito isso, muita gente deixa alguém lá no gelo e não fala com ele. É maldição isso, né? Isso tudo é um caminho aprendido também. As pessoas, por não falar com o outro, eles entram num caminho maldito, né? Então, não fala, é deixar no gelo, é não falar. E quando fala, também, se não souber o que falar, é maldito também, né? Porque você pode conduzir alguém para o mau caminho, ou para o erro. Aí é uma maldição. Então, Barak, quando Deus diz aqui, começa a perceber que a bênção vem ligada àquilo que é de Deus, né? Então, a gente tem que estar muito no nosso coração, querendo muito ser cheios da palavra de Deus, para que a nossa fala seja de fato bênção, né? Aquilo que a gente vai falar com o filho, né, com o marido, com a esposa, com a família, seja bênção. Então, a bênção, ela é fala correta,
fala de Deus, né? E ao mesmo tempo, o terceiro conteúdo da palavra bênção é o tocar. É quando você vai estar de fato se movendo junto com aquela pessoa, caminhando junto, né? Sabendo que você está comprometido, né, com aquela pessoa. Isso é bênção. Não há a ideia na palavra bênção de alguém falar alguma coisa boa, correta, de Deus, e não estar envolvido com aquela pessoa, que aquilo está sendo falado. Seja com a esposa, com o marido, com os filhos. A gente meio que intuitivamente, as famílias, meio que sabe disso, de alguma forma. Alguém diz assim, olha, geralmente os pais querem o bem dos filhos. Então há uma ideia já incutida na vida do ser humano, né, sobre a bênção, que é querer o bem, fazer o bem, né? Olá, Luciene, maravilha! Pessoal de Minas aí, ó, Deus abençoe, saudades também. O pessoal de Poços de Caldas, né? Deus abençoe. Minha prima, Luciene, e toda a turminha aí, ó. Estamos aqui pensando na palavra de Deus, gente. Ó, pensando, querendo muito nos estar sendo receptivos à fala do Senhor, né? Receber de fato. Gênesis 12. Então, nós vamos ver que Abraão no caso aqui ainda, né? Lá no capítulo 11, no versículo 31, a palavra de Deus a Bíblia vai dizer para nós que Abraão, ele saiu com eles de Ur dos Caldeus. Olha só. Né? Abraão era de Ur. Ur é na Mesopotâmia. A Mesopotâmia, a palavra Mesopotâmia significa um lugar entre dois rios. Né? Quais? Tigre e Eufrates. A Mesopotâmia fica ali, entre o rio Tigre e o Eufrates. Mesopotâmia. Né? A Mesopotâmia é uma grande região, assim. Lá está a Caldeia, lá está Ur, né? Aquelas cidades. Essa região é extremamente antiga. É considerada nos estudos aí de arqueologia e tudo mais, que é onde vivem as primeiras civilizações da Terra. E é assim mesmo, né? É verdade. Isso está na própria Bíblia. Não só pelos estudos de arqueologia, que são recentes, que acabaram descobrindo isso aí, mas a Bíblia já fala isso muito antes da arqueologia existir. Né? Então, o Abrão era de Ur. Saiu de lá de Ur, saiu de lá da região da Caldeia, de lá da região da Mesopotâmia. Saiu de lá. Né? E quando ele estava indo ali, foi para a terra de Canaã. Toda essa região aí, irmãos, todos esses lugares, eles foram resultados de povos, filhos de Noé, que geraram, vamos dizer assim, e cabeças, por incrível que pareça, né? O Cã acabou gerando civilizações anti-Deus. Os filhos de Cã acabaram sendo terríveis, anti-Deus, né? E toda aquela região ficou assim uma verdadeira Babilônia. Era chamado de Nimrod, era um dos descendentes de Cã, acabou construindo a Torre de Babel, aquela bagunça toda, né? Aquela torre toda, aquela confusão toda anti-Deus, porque o pessoal queria, pela sua força, provar para Deus que chegava no céu sem precisar de Deus. Aí eles falaram assim, ó, vamos construir uns andaimes. Olha a ideia deles, né? Vamos construir uns andaimes aqui, a gente vai chegar lá, bater na porta, quando Deus for abrir, ele vai olhar e falar, nossa, vocês chegaram aqui. Né? Era a cabeça do pessoal. Fizeram a Babilônia desse jeito. Né? A Babilônia, ela acaba sendo, ao longo da história, lugar de central anti-Deus na Bíblia. Vamos assim, lugar comparado
não só que não é que vai existir a Babilônia a vida inteira, ela já até acabou, né? Mas na verdade acaba ficando como representação daquilo tudo que se quer fazer em afronta a Deus, aquilo tudo que não tem nada a ver com Deus, já vem de longe. Mas todas as gerações, em todas as épocas, a gente vai encontrar Babilônias. E ela vai chegar até na linguagem de Apocalipse. Olha só. Quando lá em Apocalipse 18, Jesus chega até o ponto de dizer no versículo 4 que o próprio povo dele está dentro da Babilônia, enterrado lá, fazendo parte da grande Babilônia. Né? Então, de alguma forma, a Babilônia, a filosofia da antideus, de alguma forma, ela cativa a mente de crianças cristãs, de adolescentes cristãos, de adultos, jovens, de famílias, de grupos de cristãos, de uma tal maneira... Ô Mirelle, Deus abençoe Mirelle, o Fernando, a turminha aí. Deus abençoe. Né? Então, irmãos, a filosofia babilônica é aquela filosofia que ela é composta de uma tal maneira que ela seduz todo tipo de gente que queira fazer parte daquele, vamos assim, daquele grupo imenso de gentes anti-Deus. Tem todo tipo. Tem políticas, a gente já falou isso, Jesus falou isso, na verdade. Né? Jesus falou isso, inclusive, o último dia seria um dia dominado pela grande Babilônia. Se não tiver uma consciência de chamada de Deus, porque aqui nós vamos ver que Deus disse a Abraão, olha só o que Deus disse a Abraão no versículo 12, capítulo 12. A primeira coisa que Deus fala é a mesma coisa de Apocalipse 18:4, irmãos. Apocalipse 18:4 não diz assim, sai dela, povo meu? É isso? O que Deus está dizendo aqui para Abraão? Sai dela, povo meu. Deus está dizendo assim, sai da tua terra. Abraão, sai da Babilônia. Sai desse lugar. Sai desse ambiente. Então, Deus, quando Ele chama para começar a abençoar a gente, Ele chama para andar com Ele. Com Ele. Não tem jeito de a gente ser chamado por Deus e permanecer na grande Babilônia. Não dá. Não é possível. A palavra de Deus, Deus abençoa tanto, que Ele, ao falar a sua palavra, Ele gera algo chamado pistes. Não é alpiste, viu, irmão? Não é alpiste. Alpiste é uma comida de passarinho. Mas pistes, que Deus faz gerar, no grego, a palavra grega pistes, né? Ela é traduzida em português por fé. Né? Então, quando a gente fala as palavras da Bíblia, já falei para os irmãos, eu tenho muito receio, porque cada pessoa entende aquela palavra do jeito que quer. Ainda mais os cristãos. Cada cristão entende fé do jeito que ele quer. Ele não sabe o significado real e verdadeiro mais. Devido à quantidade de teologias que tem, as interpretações de fé, ela está por conta de cada pessoa, né? Então, o que foi gerado na cabeça de cada um é uma interpretação. Então, a gente tem que... uma vez um pesquisador norte-americano, eu tenho um livro dele aí, ele lançou uma pesquisa, ele veio fazer uma pesquisa no Brasil, e ele disse assim, eu cheguei no Brasil, eu queria saber se as pessoas acreditavam em Deus e se eles acreditavam em Jesus. Não lembra? Então ele desceu lá, tal, começou a pesquisa dele, no Rio de Janeiro. E cada um que ele passava, ele perguntava, você acredita em Deus? Sim. Acredita em Jesus? Sim. Todo mundo, 100%. Ele falou, que beleza esse país.
Né? 100% das pessoas acreditam em Deus. Todo mundo nesse rio acredita em Jesus. Aí ele começou a andar mais tempo dentro do rio. Aí ele foi vendo assim, nossa, mas está cheio de prostituição, cheio de gente bêbada, cheio de gente ladrão, cheio de bandido, os morros, metralhadora, tiro, isso e aquilo, outro, tudo mais. Mas como pode isso? Cheio de religiões para tudo que é lado. Chegava no fim do ano, o pessoal ia para as praias pular onda, né, e fazer negócio de Iemanjá, e todo mundo fala que acredita em Deus. Né? Então ele começou a perceber que a pesquisa dele tinha algum erro. Ou o pessoal estava errado, ou a pesquisa estava errada. O pessoal não tinha entendido, mas o pessoal entendeu a pergunta. Então ele começou a perceber que o conceito de Deus na cabeça das pessoas, o conceito de Jesus na cabeça das pessoas era absolutamente diverso. Né? Então, aos poucos, depois de muito tempo, o pessoal foi percebendo que isso acontecia não só sobre Deus, não só sobre Jesus, mas sobre tudo que a Bíblia diz. Sobre tudo. Então, quando nós encontramos as terminologias, a semântica bíblica, hoje, numa proliferação de Bíblias que tem hoje, todo mundo tem Bíblia. Tem no celular, tem de papel, tem de tudo. Né? E então, em geral, os cristãos conhecem alguma coisa da Bíblia e alguma coisa da teologia bíblica. Mas as explicações sobre cada terminologia bíblica varia de acordo com cada pessoa, cada cabeça. Né? Então, quando a gente usa a palavra bênção, né? Quando aqui a gente está explicando o que é a palavra bênção. Está vendo da parte de Deus a explicação do que ela é. É um chamado de Deus, da parte de Deus, é um chamado da parte de Deus. Oi, Gabriel! Deus abençoe, Deus abençoe. Boa noite, sim, sim. Estamos juntos, querendo muito ser abençoados. Né? E a bênção é assim, Deus, lá em Gênesis, nós vimos que Gênesis 11:31, o Abrão e toda a casa dele era de Ur, era da Mesopotâmia, era da região da Babilônia, era aquela região toda, né? E a bênção começa quando Deus diz, igualzinho está em Apocalipse 18:4, Deus diz assim, sai disso daí, meu povo. Lá no capítulo 12, Deus disse a Abraão, sai disso, abandona esse lugar. Esse lugar você não pertence a esse lugar. Para você andar comigo, você não pode ficar aí. Você não pode ficar aí. Né? Então não há compatibilidade entre o povo de Deus e qualquer coisa da Babilônia, da Mesopotâmia, da Caldeia, de Ur, desse mundo. Nada, não tem nada. Nós vamos andar em Cristo. Em Cristo, irmãos, é algo sublime. É algo sublime. Em Cristo é algo gerado. Né? É algo que Deus gera. Em Cristo é uma palavra assim. Igual está em João 4. Quando aquela mulher perguntou assim, onde que se adora a Deus? Jerusalém ou Samaria? Aí Jesus disse, Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Né? Então essa preposição em, ela significa tanto lugar quanto condição. Em português a preposição em é só lugar. Agora em grego não, em grego ela apresenta um lugar e o lugar é Cristo. Em Cristo. Mas a condição, ela também mostra que você tem que estar naquela condição. Em espírito. É uma condição de estar lá. Você tem que ter passado por um processo tal que você é mudado para estar naquela condição lá. Como é que você muda dessa forma? Como é que acontece essa mudança? Por um chamado de Deus. Né?
Então, bênção é isso, é estar sendo chamado por Deus, né? Então você vai entender que esse chamado significa um envolvimento pessoal mesmo. Você vai estar indo junto com ele. Isso é em espírito. Isso é em verdade. Você vai estar comprometido no compromisso que Deus gerou a partir dele mesmo, com ele, compromisso é nele, de te fazer uma pessoa assim em condições de andar com ele, né? E então agora você vai. Deus não chama para você ficar com a mesma cabeça, com a mesma ideia, com o mesmo pensamento. Não, você vai sair daquilo tudo, né? Isso é Logos em ação. Logos. O Logos de Deus é a palavra de Deus. É bênção. Bênção é a palavra de Deus que faz com que nessa, vamos dizer assim, nessa completude ou nessa penetração em nós, de tal forma, irmãos queridos, que nós vamos ter a mente de Cristo. Nós vamos pensar os pensamentos de Deus. O Logos Tutel, quer dizer, a palavra de Deus, é aquela que nos faz ser filhos de Deus e pensar os pensamentos de Deus. Ser filhos de Deus, ser como Ele é. Assim como Ele andou, vocês vão andar. Nada igual a Babilônia. Então, há um processo, vamos dizer assim, grandioso da parte do Senhor em preparar o pistes para a gente viver, pistes que é fé, né? Pistes é vamos assim, o pavimento. O pavimento. Pistes é o pavimento feito por Deus, em que pode, nesse pavimento, por causa de Cristo, da graça de Deus em Cristo, fazer com que Deus e nós andemos juntos. Entende? Deus e nós andemos juntos, no pavimento da fé, pela graça de Deus, gerado pelo sangue de Cristo. Então, isso é algo sublime demais, milagroso, em que nós passamos é um terreno que o próprio Deus criou para que nós e Ele andemos juntos. E isso tudo é gerado pela Logos Tutel, palavra de Deus. A palavra de Deus, ela alcança a nossa pessoa, o nosso ser profundo, tecendo os tecidos de gerar um filho de Deus, em que vai estar envolvido a mente, o coração, o corpo, os atos da nossa vida, tudo que somos nós, agora vai passar a, vamos dizer assim, caminhar junto com Deus. Então, junto com Deus, é isso. Eu e o Pai somos um. Jesus disse isso em João 17, ele fala também isso, que da mesma forma que ele e o Pai são um, ele também ora para que nós também sejamos um com ele. Com ele, né? Então é algo sublime. Isso não são palavras soltas, viu, gente? Irmãos queridos. Não são palavras, são realidades, substâncias, né? Propriedade proposta, para que a gente deixe a Babilônia só um poder desse tipo, maior que qualquer entranhamento terrível que essa Babilônia entranhou a gente, que o pecado entranhou a gente, e que de fato também o pecado é tão terrível que, além dele matar o ser humano para Deus, ele envolve o ser humano em todos os tipos de atos que esses lugares entranháveis do ser podem ser usados para que ele faça aquelas coisas. Então, o ser humano, que deveria ser uma habitação do Altíssimo, então, nesse caso, passa a ser uma habitação do maligno, né? Então, o chamado é isso, gera, a bênção é isso,
A bênção é o ato de Deus chamar e nos arrancar de um estado em algum lugar que não tem nada a ver com Ele e nos levar para Ele e andar conforme Ele é, na mesma caráter, na mesma personalidade que Ele tem. Isso é tão importante que o oposto disso, irmãos, o oposto disso, vamos dizer que poucas são as mentalidades nesse mundo que conhecem o oposto disso. Eu posso dizer que Lúcifer conhece isso. O Lúcifer ele já estudou bastante a teologia para saber isso. Né? Alguns seres, ao longo da história, alguns seres ligados com Satanás, com Lúcifer, os anjos de Lúcifer, né? Eles conhecem também disso. Eles conseguem entender um pouquinho, claro, não tudo, essa estrutura profunda do ser humano e começam a seduzir o ser humano nessa dimensão. E quando ele consegue alcançar a mente do ser humano, como diz o Salmo 115, ele faz com que o ser humano dê crédito a algum elemento que não é Deus, a qualquer coisa, e esse ser humano, então, ao acreditar aquilo, ou qualquer personalidade, ou divindade, ou qualquer coisa, essa propriedade divina, aquela pessoa que fez isso, ele vai passar a ser igual. O Salmo 115 fala isso. Tornem-se semelhantes a ele todos aqueles que fazem os seus ídolos. Vão se tornar semelhantes. Então, esse mecanismo que está escrito na Escritura é também, de alguma forma, conhecido pelo Lúcifer. Porque está escrito. Qualquer ser humano lê isso aqui. Né? Psicólogos leem isso, estudam esse fenômeno de alguma forma. Satanás estuda isso há 10 mil anos. Então ele tem um bom conhecimento nessas áreas. Os anjos de Lúcifer também estudam isso. Seres politizados no mundo também estudam isso. Seres religiosos estudam isso também. E eles conseguem fazer a mentalidade das pessoas serem cativadas. Né? Quando o Eliezer, nós estudamos isso, pensamos juntos nisso domingo. O Eliezer era o servo de Abraão. Né? E como servo de Abraão, Eliezer, ali está envolvido algumas pessoas importantes, que é o Isaac, né? A Rebeca e o Eliezer. O Isaac, toda a teologia hoje, acadêmica, todo mundo que estuda a Bíblia sabe que o Isaac é um tipo de Cristo. Ele está tipificado em Cristo. A maioria dos crentes sabem isso. Né? A maioria dos crentes também, as academias de teologia, sabem que o Antigo Testamento é um tipo do Novo. O Novo é antes do Antigo. Então, ele fala daquilo que já era. Né? Então, a Rebeca é um tipo de noiva de Cristo. É a noiva de Cristo. É a noiva. A Rebeca é a noiva do Isaac. Ela está lá, numa terra distante. De fato, ela está na Caldeia também. Ela está na terra de Ur. Ela está na terra de Abraão. Abraão até chega ao ponto de dizer assim: o Eliezer, é o seguinte, não pega para namorar o meu filho, para se casar com o meu filho, uma mulher daqui dessa terra, de jeito nenhum. Vai lá na terra dos meus pais. É um princípio que tem aí. Trazido isso para o princípio bíblico, Coríntios fala isso, né, que não devemos, como povo de Deus, querer que nossos filhos casem-se com alguém que não é cristão. Que comunhão há entre luz e trevas? Não há. Então, o Abraão disse para Eliezer, vai lá, na terra dos meus pais, tal, tem uma pessoa lá, você vai encontrar alguém lá. Deve ter, Deus vai abençoar, vai aparecer uma mulher para o meu filho lá, na terra dos meus parentes.
né? E que tema a Deus e tudo mais. Então ele foi. Eliezer clamou ao Senhor por misericórdia. Ele falou, puxa vida, isso é um trabalho impressionante, eu preciso da graça de Deus para fazer isso. E o Eliezer, então, é também um tipo profético da sombra profética do Espírito Santo. Né? Então, quando o Eliezer chega lá, né, e ele encontra a Rebeca, né? Então a gente tem ali em Gênesis 17, vamos ver um pouquinho também de Gênesis 17, nesses pensamentos tão preciosos. Gênesis 17, Deus quer também falar a Abraão que, da mesma forma que Abraão seria bênção para todas as nações, na bênção de Deus, né? Irmã Dalva, Deus abençoe. Irmã Miriam, também. Miriam, Deus abençoe também. Todos vocês, queridos irmãos. Então, queridos, o ato de Deus trabalhar com muito cuidado esse procedimento, né, de alcançar as pessoas em profundidade e tal, em que vai mover as pessoas do seu estado que estão para o estado de Deus, e em que isso significa também seguir o Senhor, todo esse movimento que envolve a jornada da vida cristã, da vida de um ser humano, né, passa por essas sublimidades dentro de nós, que precisam ser tocadas e tomadas pela palavra de Deus, na direção do Espírito Santo, conforme a palavra de Deus. Todo esse processo também, de alguma forma, é conhecido, como a gente estava falando, é conhecido tanto pelo Lúcifer, quanto é conhecido pelos anjos de Lúcifer, quanto é conhecido pelas bestas híbridas. As bestas híbridas conhecem isso. A besta no lado político e a besta no lado religioso e espiritual. Conhecem, né? Esse movimento que envolve a profundidade do ser de tal forma que esse ser vai passar a ser imagem e semelhança daquilo que acredita. Né? Claro, no milagre que Cristo faz em nós vamos passar a ser imagem e semelhança de Cristo. Profundamente assim. É claro que o diabo, sabendo desse mecanismo, ele trabalha o ser numa alternativa a Deus, para que esse ser passe a ser imagem e semelhança do diabo. E assim que tem sido ao longo da história inteira. Né? Então, quando nesses mecanismos malignos, o diabo trabalha na mente das pessoas para que eles ouçam a alternativa que for, eles vão se tornar imagem e semelhança satânica. Mas há uma unidade nesse satanismo mundial. Há uma unidade. Qual é? É ser anti-Deus. Seja na parte híbrida, da parte politizada, ou da parte de divindades teológicas, religiosas, como vimos aqui em Ur dos Caldeus, a Babilônia, a Mesopotâmia, a Caldeia, Ur, toda aquela região absolutamente dominada por todo um satanismo, né? Em que haviam as divindades politizadas, que também eram divindades religiosas ao mesmo tempo, né? Aquele satanismo ali tudo. E o pessoal acreditava. E Deus disse a Abraão, sai dessa terra, Abraão, tu não pertence mais a essa terra. Apocalipse 18:4 diz a mesma coisa, sai da grande Babilônia, meu povo. Né? Bom, isso é um aspecto. Quando as bestas querem trabalhar as mentes para que elas fiquem, elas vão utilizar também elementos, vamos dizer assim, elementos de dimensões espirituais, que é tocar
nos ambientes do ser que dão crédito. É os ambientes profundos do ser que acreditam. O mundo também faz isso. Ele tem que gerar dentro da pessoa uma comunhão com algo para que ele compre aquilo, vamos dizer. Existe a necessidade da gente e existe alguém que faz a cabeça da pessoa. Isto é, fazer a cabeça é isso. É entrar dentro da cabeça daquela pessoa. A mídia trabalha muito isso, né? A propaganda, o marketing, e fazer com que aquela pessoa queira, acredite que ele precisa daquele tipo de coisa. Ele não pode viver sem aquilo. Então ele e aquela coisa se tornam um. Pode ser isso a nível do consumo, como se chama, por aí, a nível da política, a nível da religião. E aí, quando a pessoa se casa com aquilo, ele se torna um com aquilo. Ele não consegue mais viver sem aquilo. Então, ele está preso àquilo, né? Não pode esquecer esse conceito de jeito nenhum, né? Porque há vamos dizer assim, um incremento cada dia que passa dessas forças, né? Eu quero lembrar que, usando talvez um exemplo mais recente que eu vi sobre esse fenômeno, por incrível que pareça, tenho que citar, foi o Lula. Né? O Lula, ele chegou ao ponto, eu nunca tinha visto, fazia tempo que eu não via alguém usar, eu até comecei a pensar, de onde vem isso? De onde vem isso? Como que alguém com a limitação intelectual dele, né? É muito grande a limitação intelectual dele. Como que alguém com a limitação intelectual dele pôde dizer, em alto e bom tom, que eu não sou mais humano? Eu não sou humano. Ele disse isso. Eu não sou humano. Eu sou um logos. Eu sou uma ideia. Quem fez ele ter essa mente? Claro que foi Satanás. Ele falou, não sou mais humano. Não sou mais humano. Eu sou uma ideia. E a partir de agora, todos que são meus serão um comigo. Serão um comigo. Isso é satânico, absolutamente satânico. Né? Não, isso é absolutamente... É absolutamente satânico. Né? Todos vocês daqui para frente vão virar Lula. E vão estar por todos os cantos. E vão estar por todos os cantos, irão por todos os lugares. E vão agir em meu nome. Não, isso é isso que a gente está comentando. É absolutamente satânico. É anticristo. Ele usa a expressão... até a expressão de Cristo, né? Então, eu sou. Ele quase como se dissesse assim, eu sou. Vamos espalhar pelo mundo. E depois dessa declaração, eu vi vários dos grupos dele, petistas e tudo mais, falando isso mesmo. A partir de agora, serão muitos Lulas. Nós todos somos Lula. Nós todos somos ele. E depois também tem aquele pessoal todo lá, como se estivesse... fazendo uma oração, né? Repetindo aquela reza e tal. Aquela unidade infernal. Em tom religioso, exatamente. É de fato uma captura absoluta. Engraçado que na Venezuela é a mesma coisa. Mesma coisa, fizeram a mesma coisa. E naquele encontro do Foro de São Paulo, todos orando ao Chaves. No lugar de Pai Nosso, puseram Chaves Nosso que estás no céu. Né? E tem aí no YouTube para quem quiser ver. Né? Então ele diz assim, agora mesmo que eu morra, eu já não morro mais, porque eu sou uma ideia. Né? Então, transferência de personalidade. Ele está, irmãos, quem que pode seguir algo assim, a partir desse momento? É só quem for realmente compactuado com Satanás. Né? É um negócio bizarro. Então, essa estrutura, que é bem na parte mais politizada, né? Mas eu estava estudando ali, eu vi vários pastores junto com ele. Tem um pastor, esqueci o nome, que é o presidente da TMI. TMI, que é Teologia da Missão Integral. É bem famoso no Brasil aí, de Curitiba, um pastor, não sei se é de Curitiba, mas é o presidente da TMI. Ele estava ali junto com ele,
E me parece ter sido isso, não sei se foi ele que passou esse conceito de João, capítulo 1, quando Jesus usou essas palavras para ele, Jesus. E o Lula pegou essas palavras para ele, Lula. Então, é bem satânico, é anticristo totalmente. Né? Então, a prática de Satanás mesma tática. E nesse caso, teria que ter alguém com conhecimento de teologia para chamar a atenção de uma mentalidade, vamos assim, tosca, tão tosca como a do Lula. Praticamente ele está bêbado o tempo inteiro ali, né? Naquele ritual chamado de missa, que não foi nem missa, o próprio movimento católico disse que, oficial disse que não foi missa, né? Foi político mesmo, absolutamente político. E pessoas lá em cima daquele lugar, aquilo é um portal do inferno. Aquilo é um portal do inferno. Tá? Um monte de demônios lá em cima e falando aquelas coisas de uma forma ostensiva, anti-Deus e anti-humanidade. Né? Então, nitidamente, é preciso fazer um estudo desses últimos momentos ali para compreender a dimensão do satanismo que estava acontecendo ali. Né? E o pessoal, nitidamente, não tem mais discernimento de Brasil, de pátria, de nada. Aquilo é uma citação sobre isso. É uma centralidade nula. Eles citam o homem. o objetivo dele lá. O objetivo é aquela pessoa. Né? Então, claro, quando você traz para o tempo presente, sai, por exemplo, de Cão, quando você tira de Cão, ou tira da Babilônia, e traz para um homem chamado Lula e para um país chamado Brasil, é mais dolorido para muita gente receber uma coisa assim, porque é perto demais de nós. É o que está acontecendo agora. Né? É o que está havendo agora. E, por incrível que pareça, o que eu acho mais bizarro é quando eu tenho conhecimento de cristãos, até esse pastor estava lá, da TMI, Teologia da Missão Integral, que é o mesmo movimento da Teologia da Libertação no movimento católico, é igual. Né? E que forma os grupos comunistas. Dentro dos movimentos religiosos, eles formam os grupos comunistas, de formação comunista. Né? Então, isso tudo, claro que é muito mais terrível do que o próprio comunismo. É isso que a gente está lembrando aqui do fenômeno anti-Deus, daquilo que é contra a bênção, a parte da bênção, que toma o lugar de Deus, a pessoa toma o lugar de Deus, né, para trazer a ideia de bênção para aquela pessoa ou para aquele movimento. Isso acontece no mundo espiritual, religioso, igual. Uma quantidade de gente cai no conto da igreja e fica dentro da igreja. Eu acho incrível como o pessoal é seduzido, né, por isso. Então a gente tem aqui em Gênesis capítulo 17, no versículo 19, Deus está dizendo assim: de fato tua mulher te dará um filho, e ele chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a aliança, a minha aliança perpétua para a sua descendência. Então, é em Deus que é bendito a humanidade, não é, né? É Deus que abençoa. Eu abençoarei, eu farei começando nele, porque eu já estou abençoando ele, já estou abençoando Abraão, tornando ele Abraão. Eu estou abençoando que ele vai ter um filho, teve um filho, né? Milagrosamente. Agora Isaque, né? Tu serás abençoado também. Então Deus vai abençoando a humanidade. Deus vai fazendo a humanidade filhos de Deus. Né? Então a gente vai chegar agora em Gênesis 24. Gênesis 24.
Então, irmãos, Gênesis 24, a gente tem a busca pela esposa de Isaac. E a busca pela esposa de Isaac, que é o povo de Deus, tipificado em Rebeca, Gênesis 24, é um capítulo apocalíptico, é absolutamente... Deve ter o nome do cara aqui nesse capítulo, não tem, né? 24? O nome Fala servo. Certo. Servo. Essa palavra aqui é o servo, que é conhecido como servo, é Eliezer. É o servo mais antigo, né? É o servo mais antigo, é o Eliezer, que antes ele aparece no outro capítulo, como Eliezer. Né? Ele é o servo mais antigo. Ele é esse. Né? Então, esse homem é o tipo do Espírito Santo. Então, ele vai andar, o Espírito Santo anda nessa terra chamando a bênção de Deus, quer dizer, proclamando a bênção de Deus. É o Espírito Santo que revela a palavra de Deus ao coração humano. Né? E aí, ao revelar a palavra de Deus ao coração humano, ele forma a noiva de Cristo. Ele forma a esposa do Cordeiro. Né? É ele, a missão do Espírito Santo é essa. Né? Ele é o profeta de Deus, é ele que faz cair a incredulidade, faz cair as confusões babilônicas que estão na nossa cabeça. Quem confunde a solução mundial com política, confunde a solução mundial com religião, essa coisa toda, essa confusão babilônica que está no mundo. É o Espírito Santo que mostra que a bênção de Deus está acontecendo, quer dizer, Deus está abençoando a humanidade. Eu abençoarei todas as nações em ti, quer dizer, na palavra que é conduzida até o coração do ser humano. E é o Espírito Santo que faz essa condução, né, irmãos? E lá vai o Espírito Santo atrás da noiva. Né? Ele vai. E é uma grandeza ímpar, né, irmãos? Ele diz aqui no capítulo... Deixa eu ver aqui qual que é o que a gente pode ver aqui. Gênesis 24, 10... Diz aqui, tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, levando consigo todos os bens, partiu para a Mesopotâmia, lá onde era aquele lugar onde Abraão viveu, nasceu naquela região. Né? E, de novo, ele vai daquele ambiente, daquele lugar, tirar a noiva de Deus, de Cristo. Né? Ele vai fazer com que ela saia de lá. Quer dizer, nós temos que ter na mentalidade do nosso coração que nós somos tirados desse mundo. Né? O Espírito Santo vai lá buscar, isso é profético. É o que ele está fazendo nesse último dia na Terra. Né? Então, a gente tem João 14, João 15, João 16, que devemos todos nós estarmos, vamos dizer, nos envolvendo com essa palavra. Se há alguma coisa que os cristãos deveriam fazer, nosso povo, os restantes, é estar indo lá para João 14, 15 e 16, e falando assim, Senhor, que eu possa compreender essa ministração que está sendo feita pelo Espírito Santo, nos conduzindo até o Senhor mesmo. Né? Então, irmãos, há alguns detalhes também importantes aqui, que a gente precisa lembrar rapidamente, mas, olha só, lá no capítulo 24, que a gente já está, eu quero considerar alguns detalhes que não consideramos domingo, alguns outros, pelo menos um aqui. No versículo 24 e 29, diz aqui que Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Aí ele correu até o encontro do homem, que é Eliezer, junto à fonte. Porque quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, está vendo o detalhe? Né? Labão, quando olhou ali, quer dizer, Deus está escolhendo uma noiva. Deus está escolhendo uma mulher, quer dizer, nós. Ele está escolhendo nós.
Deus está nos dando dons. Deus está nos dando maravilhosas coisas para nós. O Espírito Santo está capacitando a gente. Agora, uma pessoa do mundo, ainda que seja muito próxima de Rebeca, que era o irmão, olhou para aquilo que estava nela, que foi presente do Espírito Santo, presente de Eliezer. Ele reconheceu algo valiosíssimo ali, grandioso ali. Né? Cresceu o olho dele, de Labão, e falou assim, olha, eu já tenho tudo aqui preparado na minha casa, tu vai ficar aqui, chama esse pessoal todo, chama para dentro de casa. Olha, isso é anticristo mesmo. Quer dizer, tem essa chamada lei da hospitalidade, mas eu quero chamar a atenção aqui para o olho crescido de Labão, naquele ouro que estava junto com Rebeca. Se não fosse o ouro, não ia... Não ia chamar nada, não. Eu falei assim, mas, irmãos, o mundo, a terrível malignidade que está no coração das pessoas, consegue identificar alguma coisa lindíssima que está nascendo no coração do Pedro, no coração da Esther, da Patrícia, do Jason, da Sinésia, da Nancy, do Felipe, de vocês, amados irmãos, que são verdadeiramente povo do Senhor. O mundo consegue identificar, e às vezes quem vai identificar é gente muito próxima, muito perto de nós, às vezes até parente. E eles vão olhar assim e falar assim, não vá, não fique nisso, não siga. Tentar atrasar a obra de Deus, de alguma forma vai tentar. Olha que maravilha a hospedagem aqui na Babilônia. Fique por aqui na Babilônia, de algum jeito. O que você quiser aqui dentro dessa casa tem para ti. Entende? Então, a sedução vai acontecer. O ataque vai acontecer. Né? Irmãos. E ainda ele diz no versículo 31, lembra que aquela mulher que era adivinha, lá em Atos, ela chega para Paulo e fala assim, estes aí são homens do Deus Altíssimo. Labão disse, esse é um homem de Deus, bendito do Senhor, igualzinho aconteceu lá com aquela adivinha de Paulo, quando ele chega, e Paulo falou, eu não tenho que receber testemunho de diabo nenhum, sai dela. Aí o diabo saiu e ela foi salva. Aí os donos daquele diabo que trabalhava nela, e então donos dela, ficaram muito bravos com Paulo, porque acabou o negócio deles. Né? Então, acontece aqui, né? Ele fala assim, não, vocês não fiquem aí fora, não. Quer dizer, o Eliezer tinha uma missão, o Espírito Santo tem uma missão, irmãos. A missão do Espírito Santo de Deus é nos levar para Cristo, a parte absolutamente de tudo que é bizarrices da Babilônia. Seja coisas malignas dentro do que se parece política e não é. Olha só. Do que parece ciência e não é. Do que parece música e não é. Do que parece arte e não é. Do que parece coisas de Deus e não são. Né? Mas o mundo tem maneiras. A grande Babilônia tem maneiras de atrair a gente para dentro da tenda deles. Daquilo, de alguma forma. A grande maioria dos cristãos não vai ouvir o Espírito Santo. Não vai. Por isso que Jesus, em Apocalipse 2 e 3, ele diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz aos chamados de Deus. Irmãos, eu oro muito ao Senhor para que nós jamais deixemos de ouvir o Eliezer de Deus, o Espírito Santo de Deus, conforme a palavra de Deus. Nós estamos no meio da jornada, nós estamos quase chegando no céu. É o último dia, mas uma quantidade absurda de cristãos estão nas tendas da Babilônia, estão nas tendas desse mundão. Eles não querem nada com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, quando for buscar a gente, como ele está fazendo, nós não vamos ter nada. Nós não vamos ter nada com esse mundo babilônico. Nós vamos ter tudo com Cristo, com o Espírito. E vamos marchar uma marcha e uma jornada com o Espírito. Né, irmãos? Diz aqui, ó. Por incrível que pareça,
né? Ele entrou lá, tal, foram fazer algumas coisas, comer alguma comida, tal, e naquele momento ali que estavam preparando a saída da Rebeca, né? Aí ele explicou o que estava acontecendo e tudo, né? Que estava ali, e explicou todas as coisas, mas diz aqui no capítulo 24 ainda, lá, bom, vamos ver um outro detalhe interessante, tem vários aqui, né, irmãos? Mas eu queria levar agora para versículo 51. Bom, no 50, Labão chega ao ponto de dizer que tudo que você falou, Eliezer, procede do Senhor. Claro, o Espírito Santo só vai falar aquilo que procede do Senhor. Jesus disse isso, né? Mas é interessante você ser, vamos dizer, de certa forma, algumas pessoas, quando não tem mais argumento com a gente, eles vão dizer assim, mas que palavra você tem para falar? Mas que palavra maravilhosa. Quando ele já esgotou todos os tipos de ataque, ou todos os tipos de resistência com alguns, o diabo vai mandar outros, que vai dizer para ti, mas que maravilha a tua palavra. Ele não quer nada com a palavra, ele só quer seduzir você, dizendo que você fala o que é certo, que você fala coisa de Deus. Ele não quer nada com Deus. Ele só quer ver se consegue te seduzir para te atrasar você. Hã? Então Labão disse assim, tudo que você fala é de Deus. Né? Aí, eis a Rebeca, pronto, você queria mulher, está aqui. Né? Na tua presença, pega logo e vai embora. Né? Seja ela mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. Faça isso então. Né? Aí o Eliezer deu graças a Deus, tal. Mas aí lá vem o irmão e a mãe de novo, lá no versículo 55. E disseram assim, olha que maravilha, vocês estão aí. Faz assim, ó, fique pelo menos 10 dias. Mais 10 diazinhos só. Irmãos, não pode atrasar. Não pode atrasar. Porque se nós lermos um pouco mais para frente aqui, as coisas que a palavra de Deus vai revelar, vai ter exatamente um momento em que o Isaac saiu da tenda dele e foi para o campo meditar. Isso, irmãos, é o lugar que Cristo vai nos encontrar no céu. Ele sai do céu e vem para nos encontrar. E é uma coisa tão... O Espírito Santo é tão exato com Jesus, eles falam tanto a mesma linguagem, que não pode atrasar 10 dias, ainda que sejam em festas. Ele tem que ir, porque há um encontro lindíssimo marcado nos ares. Quando Isaac saiu da sua tenda, veio para o campo meditar, ao longe vinha a comitiva com a noiva. Eles se encontraram no campo, nós vamos nos encontrar no céu. Irmãos, que bênção é a fidelidade do Senhor em vir, o Espírito Santo em nos conduzir, e a noiva em dizer aqui, irei. Chegou um momento que não teve argumento da Babilônia que vencesse, né? Ele, porém, lhes disse, não me detenhas, no versículo 56, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada, permitir que eu volte ao meu Senhor. Glorioso, né, irmãos? É glorioso, irmãos. O Espírito Santo está sabendo, ele sabe isso. Ele sabe, eu vou voltar ao encontro do meu Senhor, e está marcado nos ares, e eu preciso levar a noiva. E ele vai levar. Irmãos, ele quer que isso tudo fique no nosso coração. No coração, mas quando fica no coração, aí finalmente o último recurso foi a própria parentela da noiva chamar a Rebeca e dizer assim, vamos ver o que ela tem a dizer, finalmente é ela que vai dizer. Na hora que eles falam com a Rebeca, a única palavra que sai do coração da Rebeca é irei. Já falamos esse domingo essa palavra, o que ela significa, né? A palavra é Iá,
que significa assim, ela só falou essa palavra, a palavrinha pequena, mas que significa o seguinte: aquilo que for necessário nesse enduro. Eu sei que vai ser um enduro. Eu vou sair daqui e vou pegar um caminho no deserto. Não sei, nem sei direito. Nada. Mas eu vou. Eu vou. E eu tenho que enfrentar. O enfrentamento que for, eu vou. Irmãos, é muito bendito isso, irmãos. É muito bendito. Ela deixou tudo aquilo. Ela vai. É nós. O Senhor está nos chamando assim, pelo seu Espírito. Né? Essa determinação do coração, ir com determinação a marcha que tem que ser marchada. É a tradução de Yalk, né? Yalk, irei. Ou então Halak. Tem gente que põe A para ficar assim, fica Halak, mas é Yalk. Mas é assim mesmo, significa isso, né? Irmãos, é maravilhoso. Vamos celebrar o Senhor, né? Vamos celebrar o Senhor. Depois a gente continua. A viagem durava 2 dias, né? Não lembro bem. Sei que foi um tempo lá que eles viajaram. Eu sei que estava lá o tempo que for. Eles foram para o deserto e ele levou a bom termo. Nós vimos um pouco domingo da chegada do encontro. Né? É uma maravilha. Isso é maravilhoso. Irmão, pode entregar, por favor? Irmãos, o texto da chegada aí, a irmã falou, né? É lindo mesmo. Quando vinha Isaac, saiu para meditar no campo, né? Quando ele levantou os olhos, viu lá a comitiva, e ela então perguntou: quem é aquele moço? Quem é aquele que vem lá? Aquele homem que vem pelo encontro? Quem é aquele homem que vem lá no ar? Né? Ela se cobriu e eles foram para o momento do seu amor. É isso que estamos fazendo agora. Jesus disse: amados irmãos, todos os amados que estão em todos os lugares. Por favor, obrigado, irmão. E Jesus falou assim, né? Falou em Mateus 26. Que deveríamos todos estar celebrando todas essas bênçãos. Né? Tudo aquilo que por causa de Cristo, então o Cordeiro, na cruz, né? Em Mateus 26, 26. Quero que vocês saibam que por causa do meu corpo que é dado por vocês, é que vocês são a minha noiva, são o meu povo santo. Né? Então ele pegou o pão e falou: comam em celebração, em festejos dessa graça que é dada a vocês, para esse estado de graça em vocês, conduzir vocês até que nos encontremos. Então, como Jesus ensinou, vamos fazer, queridos irmãos. Senhor querido, nós celebramos comendo esse pão, nós aqui, os irmãos, em tantos lugares, conforme o Senhor nos ensina em sua palavra santíssima, que de fato é por causa do Senhor, da obra do Senhor lá na cruz, o repartir daquele pão que veio do céu para todos nós, que nós hoje somos o seu corpo santo, Senhor. Na nossa comunhão, que o teu Espírito nos permite ter, nós celebramos essa grande dádiva do pão do céu, que é Cristo, que hoje está em nós e nós estamos no Senhor. Nós assim fizemos, em nome de Jesus. Amém. Jesus pegou o cálice e disse também que o seu sangue seria a doação tal que nossos pecados seriam limpos, perdoados, justificados, substituídos nele. A justiça de Deus seria feita e foi feita em Cristo. E que nós, então, deveríamos nos alegrar, festejar. E da mesma forma, quando nós estivéssemos assim fazendo, nós estamos também anunciando o dia do grande encontro, quando a gente vai se encontrar com o Senhor, no céu, nos ares, né? Então, amados, Jesus falou assim em Mateus 26, 26 até 29. E conforme ele ensinou, vamos fazer.
Senhor querido, como o Senhor nos ensinou, na verdade até nos revela em sua palavra, nos revelou em nosso coração, iluminando os olhos do nosso entendimento para ver as dimensões que tudo isso significa, no significado que tu deste a nós e que nós, chamados pelo Senhor, celebramos agora em tantos lugares esse dia tão glorioso e maravilhoso também do nosso encontro no céu, Senhor. Nós assim fizemos, em nome de Jesus. Amém. Então, tá bom, né, irmãos? Que maravilha. Quer vir aqui pegar, Pedro? Vem pegar. Pedro está aqui dando uma força. Ó. Aí, amigão. Aqui? Tá bem? Obrigado, Pedro. Maravilha, hein? Irmãos amados, olha aqui, ó, vamos fazer um tchau. O Orixinho está ali. Olha o Pedro dando aquela força de sempre. Hoje aqui em casa, né, Pedro? Aí, como sempre tem que dar uma congelada, é isso? É algo que vai indo pelos séculos. A irmã Esther, a irmã Patrícia, Pedro ali de novo, e o irmão Jaison ali. A irmã Sinésia bem aqui. E todos vocês aí, né, irmãos? Todos os amados. Deixa eu pôr isso aqui assim. Agora também esse aqui, dos irmãos que acessaram pelo site, a irmã Sinésia está ali. Assim. O Pedro. Então. Irmão Jaison, Patrícia e Esther. Obrigado, queridos. Irmãos, hoje não tem Monte das Oliveiras ali. Assim, está meio lá no quarto. Né? Mas nós vamos seguindo no Senhor. Irmãos, desculpa. Mas está. Deus abençoe Esther. Deus abençoe. Bom, vocês puderam vir. Patrícia, Deus abençoe também. Irmão Jair. Deus abençoe, irmão Jair. Amém. Em nome do Senhor, vamos seguindo. Pedro, Deus abençoe, amigão. E até avião, bichinhos. Pedro, Deus abençoe, é isso mesmo. Aí, irmã Sinésia, Deus abençoe, viu? Oi, irmão, tá bom. Deus abençoe. E orando para que amanhã eu possa ir para Campinas, estar lá com os irmãos. Amanhã eu vou. Logo cedo. Vamos seguindo, né? Falar com os irmãos. Devo sair logo cedinho e voltar quinta de manhã. Né? Vapt-vupt. Bate-volta, como diz a Pri. Né? Vocês estão firmes, queridos? Podemos continuar na luta? Pastor, a Priscila foi agora poucos dias embora? Foi. Bastante tempo aqui, né? Sim. Agora que chega, eu acho que sexta, sábado, não sei. O Cris. Ele vem para continuar as obras. Você está de férias? Ele pega uns dias, às vezes, né? De trabalho. Férias, acho que vai ser. A férias deles. Estamos, acho que em maio. Tá pertinho. As férias da Pri, do Cris. Mas ele vem para dar mais uma avançada ali na obra. A gente está naquela batalha. O seu pedreiro vem de longe. Vem, uma hora vem o Cris, daqui a pouco vem o primo dele, que é o Guilherme. Às vezes vem o Daniel daqui, né? E, enfim, quando dá o Lipe, até a Pri, e eu ajudo um pouquinho, mas eles ajudam mais nessa parte de cavar, fazer tudo. Fazer calo na mão não compensa, né? Tem que fazer, mas tem hora que já tem gente demais, eu não consigo. Eles entram lá no buraco e cavam e levantam aquelas coisas. Agora, quando tem que levar aquelas manilhas, que já aconteceu da outra vez, aí eu dou uma força, aí eu dou mais coisas ali. E tem que segurar, porque pesa muito aqueles negócios para fazer. Assim, é fleximento. Aquilo é pesado mesmo. Aquilo lá dava 250 quilos cada um. É muito peso. Você está dando tchau para a turma?
Ah, é? Então manda lá, os irmãos amados. Deixa eu só fazer um tchau aqui pra turma. Peraí, né? Irmãos amados, deixe-me ler. Não, o Pedro estava aí fazendo uma bagunça. Deus abençoe, queridos. Fiquem firmes. Qualquer coisa a gente vai se falando pelo caminho. Vamos orar para que amanhã tudo dê certo na viagem, ida e volta, e vocês também sejam abençoados aí em nome de Jesus. Qualquer coisa a gente vai se falando, né, irmãos? Hoje fomos aqui, transmitimos aqui de casa. Mas terça que vem, se Deus permitir, vamos transmitir da casa dos irmãos. Né? Vamos lá. Deixa eu desligar aqui. Opa. Publicar. Está bem. Por aí para carregar um pouquinho. E agora também desligar aqui, irmãos queridos. Vocês estão aí no site. Deus abençoe. Tem que dormir mais cedo, né? Para acordar cedo. Eu acordo. Essa hora ainda tá bom, tá bem cedo.